Muito boa noite. E como essa casa é famosa por ter bastantes espíritas, espírita é quase que um sinônimo de trabalho, né? Nós estamos no comecinho da semana e esse boa noite está meio fraquinho, né? Boa noite. Aí, agora sim, a gente veio trocar a energia aqui, né? Eu vou fazer só uma parte e vou tentar. Eu queria primeiro agradecer a direção da casa pela oportunidade, pelo convite. Estar aqui nessa casa, para mim, é a primeira vez, é sempre muito emblemático para quem se coloca no movimento espírita a trabalhar e a fazer principalmente as atividades de palestra, justamente pela tradição, pelo significado e pela posição que todas as casas espíritas ocupam. Mas essa aqui, há muito tempo, já colaborando com o cristianismo. Hoje eu escolhi um tema que para quem consultou lá no site deve ter visto, talvez achou um pouquinho estranho, que é o medo. Mas não queria eu passar um enfoque que enaltecesse, vamos dizer assim, ou a força ou as qualidades desse sentimento, que acredito tenha morada em muitos de nós, que tem o seu lado bom e tem o seu lado também que nos paralisa de alguma coisa, de alguma conduta, de algum pensamento, de algum sentimento, que a gente poderia denominar de cristãos. Então, a análise que eu queria hoje começa por uma questão simples. Tem alguém aqui que se diz cristão? Agora só os encarnados, vai. Não, é verdade, a gente bate no peito para se atribuir essa qualidade. E aqui eu não estou falando de espírita só, não, tá? Estou falando do cristão do modo geral. Até porque essa casa que já está aberta há tantos anos sabe que qualquer casa que se diga a casa de Deus, ela tem que estar sempre de braços abertos a receber. Aliás, não tem outro exemplo para gente que se coloca como cristão de fazer. É sempre recebendo e é sempre auxiliando. Mas voltando para a nossa questão, o que é? Se a gente se bate no peito assim para se chamar de cristão, acho que a gente não se espantaria, pelo menos, se alguém viesse para nós e perguntasse assim: mas tá bom, o que é então ser cristão para você? Como é que a gente define isso aí? Porque se a gente se coloca como cristão, a gente tem que pelo menos saber o que é isso, né? O que é que nós somos, o que é, a serviço do que nós estamos nos colocando para nos denominar e corajosamente, fervorosamente, com fé, como cristãos. E é óbvio que a análise é um pouco superficial, já que o tema não é só ser cristão, relaciona-se com o medo, mas a gente poderia facilmente, como a gente percebe nas orações, nas mensagens, que o cristão é aquele que conhece, de repente, os ensinamentos do Cristo. E principalmente, né? Principalmente para os espíritas, que é aquele que segue os ensinamentos do Cristo, né? Porque a gente já conhece bem uma regrinha que está bem firme nas casas espíritas, de que fora da salvação, fora da caridade, não há salvação, né? Mas se a gente conhece tão bem, se a gente se compreende essa característica da cristandade, de sermos nós cristãos, eu diria assim, vai ser fácil a gente achar nas nossas condutas do dia a dia exemplos em que a gente foi cristão, não vai? Vamos procurar aí em 2016, o que a gente fez? O que eu fiz? O que vocês fizeram que poderia levar ao rótulo, de repente, de cristão? O que a gente poderia? Vamos pegar um período de tempo, então, um pouquinho mais curto. Vai no mês passado, no mês de abril, já estamos em maio, né? O que é que eu fiz? O que nós fizemos como cristãos?
Que a gente poderia olhar para trás e falar assim, ó, isso aqui, verdadeiramente, eu fui cristão. Não só conheci os ensinamentos do Cristo, mas ali eu segui. Ontem, o que nós fizemos então ontem, como cristãos? E eu tenho essas questões, elas são ligeiramente provocativas, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui praticou atividades, pensamentos, cultivou sentimentos que nos qualificam, nos habilitam mesmo como cristãos. Mas dá para notar como é que o medo... Onde que está a câmera aqui? Aqui, né? Como é que o medo atua e paralisa? Porque se a gente pratica, uns mais, outros menos, enfim, mas dá para ver que o medo ocupa uma posição de destaque na nossa vida. Porque senão estaria cheio de gente aqui levantando a mão dizendo. Eu mesmo, é difícil a gente olhar para trás, a gente olhar para nós e fazer essa análise, né? Se a gente fosse usar exemplos um pouco mais concretos, eu não sei se aqui acontece muito, mas lá no Gaelde tem muito problema em família. Aqui não, né? Aqui já deve ser mais suave, né? Não é verdade? Quem é que não tem aquele membro da família que é um pouquinho mais difícil? Às vezes até aos olhos dele, você é o membro da família mais difícil. Não é verdade? Então, se a gente fosse pegar um exemplo um pouquinho mais concreto, vamos analisar, para a gente fazer a busca dessas atividades, dessas atitudes cristãs. Hoje cedo, a hora que a gente levantou, com aquele cheirinho gostoso do café passado, a gente foi lá para aquela pessoa que fez, seja ela quem for, sua esposa, seu marido, seu filho, enfim, alguém que te ajude, dá um obrigado para ela. Será que esse parente que insiste em fazer as coisas de modo diverso do que a gente pensa, ou gostaria que ele pensasse, que ele fizesse, será que a gente teve a oportunidade de, algum dia, de acordar, olhar bem para ele e falar, poxa, eu não concordo com nada do que você faz, mas eu aceito você, do jeito que você é? São atitudes cristãs. Mas, quando a gente olha para isso, a gente enxerga que o medo ocupa um lugar de maior destaque do que a gente imagina. Ele ocupa um lugar que ele chega a nos paralisar nas atitudes que nos qualificam, que nos qualificariam como cristãos. Né? Porque a gente sabe que aquela pessoa que vive conosco, a sua esposa, o seu marido, ali no seio familiar, seu filho, sua mãe, enfim, e o convívio com esse próximo é para nós uma oportunidade de crescimento. E quanto mais próximo for o próximo que a gente conviver e tiver essas dificuldades de convívio, mais valiosa será a lição se a gente extrair desse convívio. E quantas vezes a gente chega para alguém que de repente a gente desavisadamente falou alguma coisa que magoou, porque a gente sabe, né, que o termômetro da mágoa é o mesmo que a gente não quer para nós. Às vezes a gente julga as atitudes que a gente faz para o próximo, ele é muito melindroso. Mas será que se aquela atitude voltasse para nós, a gente também não ficaria magoado? E quantas vezes a gente chegou para essa pessoa, olhou bem nos olhos dela e disse, olha, naquele dia eu te falei isso, você me desculpa. A intenção não foi te magoar. Então dá para notar que a gente sucumbe muitas vezes, que a gente fica preso muitas vezes
nas características mais lindas dessa cristandade que a gente tem em nós, que é amar, amar em forma de paciência, amar em forma de perdão, amar em forma de tolerância. Às vezes a gente nem sequer aceita que a pessoa não pense como a gente. Não é verdade? Se a gente fizesse uma reflexão, aqui todo mundo já deve ter uma certa ideia de que no plano espiritual, não tem no plano espiritual, que eu quero dizer desencarnado, porque aqui também é o nosso plano espiritual encarnado. Se a gente tivesse que no plano espiritual desencarnado, a gente não tem a necessidade, tal como a gente tem aqui, do descanso do corpo, justamente por não ter o corpo. E a necessidade de trabalho no bem, trabalho cristão, ela termina com o desencarne, com a morte? Muito pelo contrário. A mesma necessidade que a gente tem que trabalhar no bem, a mesma regra que a gente falou lá no começo, de que fora da caridade não há salvação, ela aplica aqui, enquanto nós estamos vestindo esse corpinho, e depois. E olha só que coisa interessante. Como é que então a gente, desencarnado, faria para praticar a caridade? Não vai ficar difícil? Não estou falando só da caridade material, não. Mas da caridade mesmo, moral, da caridade de chegar para alguém, dizer que aceita ele do jeito que ele é, dizer que perdoa ele. Eles podem até estar falando, mas vocês estão ouvindo o que eles estão falando? Os espíritos desencarnados. Você percebe como fica mais difícil trabalhar na caridade, no bem, sem esse instrumento tão precioso que é o nosso corpo? Mas eles também precisam. E como é que eles vão fazer? Eles precisam do auxílio de um encarnado. E vai fazer isso através de um mecanismo que a gente conhece tão bem aqui dentro das casas espíritas, que é a mediunidade. E não estou falando só daquela mediunidade lá, da quem psicográfica, aquela ostensiva, daquele que tem a psicofônica, não. Estou falando da mediunidade comum. Quem aqui que não tem intuição? Que não tem um sentido, como a gente fala? Um clique. Isso é mediunidade. Então, para eles trabalharem, eles precisam de você, de mim, de todos nós. E olha que reflexão interessante. Vamos fazer uma ideia assim, olha, a gente desencarnou, todos nós aqui. Aí nós chegamos, vocês são frequentadores assíduos, trabalhadores lá do Kardec, vocês vão ganhar um privilégio aqui, hoje. Vocês vão receber, para vocês desempenharem o seu trabalho aqui no plano espiritual, um encarnado igualzinho vocês foram quando vocês estavam encarnados. E a gente vai gostar? Dá para ver, e é proposital isso, que o medo merece um pouquinho mais de respeito da nossa parte, para a gente conseguir compreendê-lo e intercambiar com ele conhecimentos adquiridos aqui, nessa doutrina. Adquiridos, sim, com as mãos na caridade. Mas se a gente conhece tão bem os ensinamentos, os exemplos do Cristo, por que será que é tão difícil para nós trazer isso para a nossa vida prática? Por que será então que quando a gente, plenamente conhecedor de que o remédio que alivia, que suaviza, que ilumina, é o amor, e a gente fica com medo de buscar esse amor onde ele realmente está? Porque a gente busca aqui, ótimo, é aqui mesmo, a gente tem que buscar, mas a gente busca no próximo. A gente busca a nossa felicidade fora da gente. E por que então que a gente faz isso?
Por que será que a gente tem tanto medo de olhar para dentro da gente? Será que é medo de ver que a gente não é aquela perfeição toda que a gente gostaria de ser? E a gente faz isso quando a nossa fé tropeça. E quando ela tropeça, ela não compreende com precisão o teu papel aqui, o orgulho toma conta. E aí ele não vai deixar você buscar essa força desse amor aonde está. Que é aí, dentro de vocês, dentro de mim, dentro de nós todos aqui. Se a gente for olhar, a gente teria que analisar e compreender com uma certa clareza a nossa posição aqui. O que nós viemos fazer aqui? Será que nós estamos aqui a passeio? Será que esse corpinho que a gente recebeu aqui foi para a gente passear? Curtir? Será que é essa a nossa tarefa aqui? A gente precisa compreender com uma certa clareza quem somos nós. Qual a nossa posição diante do nosso Criador? Para aí sim a gente compreender o que é que a gente veio fazer aqui. E para isso, a gente tem a tecnologia mais alta que tem, que é o Kardec, que é o Espiritismo. Ilumina e ilumina muito. Vamos entender, quando a gente fala em Kardec, no Livro dos Espíritos, também não é sem razão que a questão número 1 vem nos dizer, nos esclarecer sobre o que é Deus. E dá para notar que a própria pergunta já elucida o que é Deus e não quem é Deus. Porque nós que estamos aqui, a gente já tem condição de entender de que não dá para aceitar que Deus seja aquele velhinho de barbas longas que está lá escolhendo aleatoriamente quem vai ser beneficiado e quem não, quem vai ser privilegiado ou não. Será que funciona assim? Será que aquele que passou uma encarnação inteira trabalhando na prática do bem e da caridade vai chegar lá na mesma condição? Correndo aí o risco de uma falha num julgamento divino? Então já dá para entender pela própria questão, pela própria pergunta que Kardec faz, que Deus não é uma pessoa. E a resposta vem nos dar um grande esclarecimento. Diz assim a resposta: causa, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então veja bem, se todo o amor e bondade que há no Criador é a inteligência suprema, falta a gente entender a nossa parte. Quem somos nós? Qual é o nosso papel aqui? E um pouquinho mais para frente, na questão 23, Kardec pergunta: e o que é o espírito? O espírito. Todos, encarnados e desencarnados. E a resposta vem assim: é o princípio daquela inteligência, que é a causa primeira. Então você veja que o papel nosso, o próprio Criador tirou a qualidade mais expressiva de amor e de bondade dele, que está em nível supremo, e colocou aí. A sementinha dentro de cada um de nós. Então, se a gente pode dizer que Deus é todo amor e bondade, e você, eu, nós, os espíritos, somos o princípio desse amor, quando a gente precisa de ajuda, quando a gente que conhece que o amor é que cura essas feridas da alma,
aonde que a gente vai buscar? Aonde que a gente tem que buscar esse amor? É onde ele está. E ele está aí. Basta só a gente conseguir chegar nele. E agora você deve estar me perguntando, mas como que faz isso, né? E o Kardec ainda nos dá mais esse auxílio, através de Santo Agostinho. E olha que interessante. A pergunta do Kardec, 919. Qual é o meio prático e eficaz de resistir aos arrastamentos do mal? Então já dá para entender que quem é que tem que resistir aos arrastamentos do mal que está em volta de mim? Sou eu. E de vocês? Vocês. Dá para entender que quem tem que trabalhar somos nós. E o nosso campo de trabalho somos nós mesmos. Santo Agostinho responde assim: conhece-te a ti mesmo. Mas a gente não tem medo? Se a gente lembrar das perguntas que eu fiz lá no comecinho da palestra, a gente não tem medo de conhecer, de encontrar com a gente mesmo? É que a nossa fé não compreendeu. Um tropecinho que ela dá na compreensão do nosso papel perante essa obra da criação, perante Deus, o nosso papel ativo, o nosso orgulho faz a gente procurar esse amor que cura fora do meu coração. E aí, eu não vou achar. Eu vou até achar exemplos muitos de amor, mas aquele amor que está sendo produzido no seu coração, ele vai curar a sua alma, não a minha. E ele continua assim, nos dando um guia prático de como fazer. E olha que interessante, Santo Agostinho ainda diz assim: fazei como eu fazia quando eu estava encarnado entre vocês. Olha como é bom, olha como fala na nossa alma o poder do exemplo. Porque a gente pode falar, mas quando a gente fala daquilo que a gente faz, soa muito mais verdadeiro, né? Ensina muito mais. E ele diz assim: fazei como eu fazia quando eu estava encarnado entre vocês. Ao final de cada dia, de cada jornada, eu passava em revisão todos os atos que eu pratiquei. E aqueles que eu considerava bons, eu os continuava praticando. Aqueles que eu considerava ruins, eliminava da minha conduta. E ele ainda foi questionado. Mas qual que é o termômetro que eu avalio qual é bom, qual foi bom e qual foi ruim? E ele usa a regra do Cristo. A regra de que quando os fariseus questionaram o Cristo sobre o que era aquele amor ao próximo, e ele disse: fazei para o próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Então dá para a gente compreender claramente a posição do Criador, a posição ativa nossa nessa obra da criação e ainda essa maravilhosa lição do Santo Agostinho nos dando um roteiro de como fazer. Uma vez eu assisti uma palestra do Haroldo e eu ouvi, como de costume, uma citação tão maravilhosa. Eu pensei assim, um dia eu vou conseguir colocar isso dentro de uma palestra, né? E essa aqui se encaixa perfeitamente. E ele dizia assim: é preciso ter o raciocínio razoavelmente apurado para a gente olhar para uma semente e ver os frutos que ela pode produzir. Mas só o amor consegue fazer você olhar para os frutos e ver um sem número de sementes que ele pode produzir. E qual que é o fruto mais perfeito da criação que recebeu a qualidade do amor mais perfeito do Criador?
É o Espírito. Somos nós. E onde é que está, então, esse amor que cura as nossas chagas, que cura as nossas feridas? Onde é que a gente tem, então, que procurar esse amor para nos trazer esse conforto, esse alento, esse prometido consolo? Está em nós. Está dentro de cada um de nós. E enquanto a gente não compreender, o orgulho vai nos mandar procurar isso fora, onde não está. A gente conhece bem a força da fé que Kardec nos diz que tem que ser raciocinada, que tem que ser inabalável, que é aquela, segundo Kardec, que encara a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. E olha que interessante, na Instrução dos Espíritos, justamente no capítulo, se eu não me engano, 19 do Evangelho, que é o capítulo que fala da fé que transporta as montanhas, as pedras que estão no nosso caminho, que é aquele capítulo, que é aquele momento em que Jesus fala para nós assim: se tivesses a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês seriam capazes, nós seríamos capazes de mover montanhas. Interessante que no final desse capítulo, a instrução dos Espíritos, curta, simples e direta, um espírito protetor, eu trouxe aqui e vou pedir para ler para vocês. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm dentro de si e quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o momento se chamou de milagre. Onde é que está o amor que vai te ajudar a superar essas provas? Que vai te consolar em todos os momentos que você precisar? Está dentro de você. Nós, espíritos, somos um dínamo de amor. Basta que a gente tenha foco e coloque a nossa força a serviço desse amor. Enquanto a gente procurar fora da gente, a gente vai se frustrar, porque não é lá fora que ele está, é aqui dentro. É dentro de cada um de nós. É para a gente entender, com humildade sim, que o nosso papel é ativo. E quando Jesus nos diz espera, não é espera de esperar de braço cruzado. É espera de esperança, de quem crê que vai encontrar porque está caminhando em direção. Essa é a grande diferença. E esse amor está dentro de cada um de nós. Então a gente tem que seguir as recomendações dos Espíritos, porque se a gente quer fazer isso na nossa vida, se a gente quer seguir essa orientação do Santo Agostinho, a gente precisa ter foco. Como tudo na vida, se você quer alcançar um objetivo material, você não vai acordar cedo, trabalhar, saber o quanto você tem, o quanto você precisa para alcançar aquele objetivo. No campo espiritual, no campo moral, é a mesma coisa. A gente precisa ter foco. Então, a gente pode começar por seguir as orientações dos Espíritos que vêm nos dizendo para a gente fazer. Como é que a gente faz essa comunicação com o plano invisível? É através de orações. Mas quando a gente entende que a nossa posição, humilde, sim, mas é ativa, eu tenho certeza
que nas nossas orações vai ter muito mais agradecimento do que pedido. Segundo informações dos Espíritos, no momento propícios para o estar encarnados aqui na Terra, do total, nós somos 1/3. Então essa vaguinha que você está ocupando aí é bem disputada. Usa bem ela enquanto você está aqui encarnado com ela, porque pode ser que a próxima oportunidade demore. E se a gente for seguir essas orientações dos Espíritos, a gente vai dirigir as nossas preces logo nos primeiros instantes da manhã, porque a gente sabe que o convívio com o nosso próximo é o ambiente que a gente precisa para exercitar essa cristandade, esse amor que tem dentro de nós. E nada melhor do que a gente assumir esse compromisso antes da gente começar a encontrar o nosso próximo. Por isso que é logo pela manhã. E se a gente for compreender esse papel com humildade, a gente vai sim se elevar nossas orações ao nosso Pai, para dizer para Ele, muitíssimo obrigado por essa oportunidade da gente ocupar aqui, essa oportunidade encarnatória, da gente ter esse corpo à nossa disposição, para a gente praticar todo dia, um pouquinho a mais, essa caridade. Para a gente poder olhar para dentro desse eu velho, cheio de medo, sim. Mas agora, à luz desse evangelho, à luz dessa doutrina, vamos conversar com esse eu sem medo, sem agressividade. Do mesmo jeito que a gente gosta de ser recebido quando a gente precisa, como é? Com carinho, com fraternidade. Vamos pegar esse eu mais antigo, cheio de vícios e de medo, e vamos falar para ele, olha, hoje nós vamos construir um degrauzinho a mais. Hoje, você, medo, não vai me paralisar. Hoje, eu vou te ajudar a encontrar a luz que está aqui nesses ensinamentos. A luz que brota desse amor que eu hoje vou praticar um pouquinho. Amanhã outro pouquinho. E amanhã outro pouquinho. E nós vamos junto construindo um hoje melhor que ontem. E um amanhã melhor do que hoje. Então, se a gente for dirigir em nossas orações ao nosso Pai, vamos agradecer por a gente estar encarnado num país, numa cidade tão cheio de riquezas naturais. Por onde a gente olha, a gente vê a manifestação dele, do Criador, cheio de riqueza, de natureza, de água, de sol abundante. Agradecer pelo seio familiar que a gente tem, que muitas vezes é uma pedrinha, mas a gente também é pedrinha para os outros, sem perceber. Vamos agradecer essa doutrina que nos auxilia tanto nessa jornada. Vamos agradecer a essa casa e a todas as casas que estão de braços abertos para nos receber. E se a gente tiver, Pai, o que pedir, vamos pedir que a gente tenha força, fé e esperança, para que a gente continue todos os dias, dia após dia, fazendo com que de nossos lábios sempre saiam palavras de bom ânimo e de elevação em direção ao nosso próximo. Que dos nossos corações brote, jorre o amor que tanto perfume, que tanto colorido traz para esse evangelho que a gente bate no peito para ser cristão. E principalmente fé e esperança para que de nossas mãos se multipliquem os exemplos da mais pura e santa caridade, nos moldes cristãos com que Jesus nos ensinou. Porque a gente sabe que é assim, só assim, que nos faremos instrumentos
da tua paz. Então, eu quero finalizar seguindo uma recomendação de um amigo espiritual da nossa casa, que esse movimento de despertar para olhar, para buscar e jogar, vamos usar aí, fermento nesse amor que está dentro de você, nesse movimento de despertar, que você seja intenso no início, útil durante e grato, muito grato no final. E por falar em gratidão, eu quero agradecer a casa pelo convite, pela oportunidade e pela paciência de vocês. Muito obrigado.